Estamos de volta com o Serra Dourada Esportes e olha só, quem não se deu muito bem também essa semana aí no futebol foi o Atlético, que perdeu para o Internacional. Vamos ver? Todos os gols no Beira-Rio foram marcados no segundo tempo. Aos 6 minutos, Peglo cobrou escanteio e Musto conferiu de cabeça. Internacional 1, Atlético 0. Patrick, ex-Goiás, fez boa jogada e tocou por cima. Acertou o travessão. E na sobra, Thiago Galhardo concluiu para as redes. Segundo gol do time gaúcho. No finalzinho do jogo, Thiago Galhardo sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e fez Internacional 3, Atlético 0. A equipe de Porto Alegre assumiu a liderança da competição. Pois é, o Atlético até mereceu ganhar o primeiro tempo do time do Internacional na quarta-feira, mas acabou perdendo o jogo no segundo tempo. Com um detalhe, estava 1-0 e depois o William Potker, aos 16 minutos, foi expulso. Aí o Atlético tomou mais 2, não entendi. Curioso, né? Curioso. Primeiro tempo o Atlético jogou muito bem, eu vi o jogo. E aí depois, com esse rapaz expulso, o Potker, faltando meia hora, o Atlético foi com muita sede ao pote, não, marcou mal, não entendi. E mereceu perder. Se o primeiro tempo ele mereceu até ganhar, talvez por 1-0, no segundo ele mereceu perder. Mas, na verdade, quem jogou por 2, quando entrou em campo, foi o menino que marcou 2 gols lá pelo Internacional. O Thiago Galhardo, o Galhardo joga muita bola, eu não consigo entender por que ele está no banco de reservas. Ele tem entrado bem lá no Internacional, em especial no segundo tempo, e ele foi o diferencial do jogo. Porque às vezes você joga com menos um jogador, naquele caso, Holmes, aí você já estava vencendo por 1-0. A equipe adversária tem que partir para tentar empatar. Ela vai te deixar automaticamente o espaço para os contra-ataques. Foi aí onde o Inter encaixou mais 2 gols. Mas eu acho que o Mancini errou ali, viu, Matheus? Por exemplo, ele tirou o Marlon Freitas do meio-campo e botou na lateral no lugar do Moacir. Aí o que ele fez? Ele perdeu um ótimo volante e ganhou um péssimo lateral, que foi o Marlon. Exatamente. E tem uma essência também da equipe atleticana que vem desde o ano passado. Quando o Atlético toma um gol, parece que o psicológico dos atletas vão lá para baixo. Não conseguem reverter a situação. Aconteceu isso principalmente no segundo turno da Série B do ano passado. Esse ano parece acontecendo a mesma coisa. O Atlético ele foi muito bem no primeiro tempo. Muito bem, jogou de igual para igual contra a equipe do Internacional. A gente imaginou que no segundo tempo teria o mesmo pique, mas não. Tomou o primeiro gol e aí acabou a equipe. Pois é, Matheus, justamente falando sobre isso, o Marcelo Borges, você acha que precisa trabalhar o psicológico aí dos jogadores do Atlético, já que depois que tomou o primeiro gol, a equipe começou assim, parece que desanimar, não sei, não, na verdade, algo aconteceu? Então, na verdade ali, o que acontece? Você tem uma estratégia de jogo montada para você não tomar o gol. Aí quando você toma o gol, jogando com 5 jogadores no meio campo, nenhum jogador de velocidade pelos lados, aí você deixa apenas o Yuri lá como atacante, tem sido assim, foi nos 3 jogos iniciais até então. Aí você tem dificuldades para encaixar uma bola para tentar empatar, pela característica dos seus jogadores. O Jorginho é o meia de criação, o Mateuzinho praticamente com a mesma característica. E o outro menino lá do meio campo, o Everton Felipe, que é muito bom jogador também, mas nenhum desses 3 jogadores são velocistas. Aí você tem um esquema para jogar para empatar, para compactar, não para tomar gol e tentar depois empatar. Para mim, essa foi a maior dificuldade. E na verdade, senhor, assim, naquele jogo ali, eu acho que não ia nem adiantar ter um cara de velocidade, porque os zagueiros do Inter também não saíam nesse muito bem treinado. Não, o time é muito bom. O Adolfo hoje tem um clássico com a equipe do Goiás, Estado da Serrinha, 9 da noite. Tem 10 anos que não tem esse clássico em Campeonato Brasileiro. A última vez foi em 2010, primeiro jogo 3-1 para o Goiás, segundo jogo 3-1 para o Atlético em 2010. Pois é, nós estamos aqui nesta manhã de sábado maravilhosa e o jogo é de noite, ok? De noite, 9 horas. E ninguém aqui adivinha. O Atlético é favorito para ganhar o jogo. Você acha? Mas mesmo tomando de 3 do Inter? E o Goiás? Também tomou de 3. Do Fortaleza. Caiu o treinador, virou espeteco. O Atlético tem melhor time do que o Goiás. Ele é favorito. E que as pessoas entendam, ao ver televisão, escutando rádio, favoritismo é uma coisa, já ganhou é outra, moçada. Atlético é favorito. E nós que militamos no meio do rádio, Holmes, aí existe aquela dinâmica lá do quem é quem, aquela coisa toda. Eu acho que esse jogo não vale a pena nem ter o quem é quem. Porque o time do Atlético se apresenta melhor? É muito superior tecnicamente falando. O goleiro até lá em cima? Não vai ficar 11-0. Mas pela grandeza do Goiás, por respeito à história do Goiás, eu acho que não vale nem a pena fazer um quem é quem. Matheus, assim, o Atlético se aponta ele também como favorito, está mais redondinho, está mais ajustado? Justamente pela preparação da equipe, mas o Atlético também vem pressionado, porque o Adson Batista com certeza não engoliu aquele resultado contra o Internacional,
principalmente pela falta de personalidade da equipe quando começa perdendo. O Atlético ele tem que ter personalidade, tem que ter um líder dentro de campo. Eu não vejo esse jogador chamando atenção, e precisa, porque Série A é isso aí. São jogos difíceis, é um campeonato completamente complicado, então o Atlético precisa vir mais preparado. Então é um jogo de pressão para as duas equipes. E olha só, o Wagner Mancini falou aí sobre o jogo do Inter, que foi perdido, né, contra o Inter, e também falou sobre esse clássico de hoje. Vamos ver? Então, nós não temos muito tempo de treinamento até sábado à noite, né? A gente retorna amanhã a Goiânia e aí eu tenho um treino na sexta-feira só e nós temos que usar da melhor maneira possível o tempo que nós temos. Então, é um pouco dentro de uma sala, mostrando os erros, os acertos também, que foram no primeiro tempo. Mas é fundamental que você coloque para o atleta a verdade do jogo. A verdade é que nós fizemos 2 tempos distintos. E nós temos que ser o Atlético do primeiro tempo e não o Atlético do segundo tempo, que tomou um gol de cabeça numa jogada marcada, né, que tomou mais 2 gols de contra-ataque quando tinha um jogador a mais. Então, isso tudo serve para que a gente possa melhorar sempre, né? Mas é importante cobrar do atleta, é importante mostrar para ele o erro e o acerto do jogo, mas sempre falando a verdade, olhando no olho, que é essa maneira que eu acho que você acaba com pouco tempo, sem espaço até o próximo jogo, fazendo com que eles entendam da melhor maneira possível e que possam assimilar isso, porque não adianta a gente ficar jogando palavras no ar, você tem realmente que tocar o atleta, você tem que fazer com que coletivamente eles entendam aquilo que deve ser feito e dessa forma a gente vai construindo uma equipe competitiva. E, na verdade, o time do Atlético só fez um treino que foi ontem à tarde para ajustar a equipe que entra no jogo de hoje contra a equipe do Goiás. Dudu de volta à lateral direita e lá na frente o Ferrares, jogadores que fizeram falta contra o Internacional. O Adolfo, será que esse monte de problema que está tendo no Goiás pode interferir e dificultar o jogo hoje para o Atlético? Pode, né? O Goiás é até maior do que o Atlético, como clube, né? Aí joga na casa dele, a mudança de treinador, porque foi mandado embora o Ney Franco, o Augusto, o ex-lateral esquerdo, vai dirigir o time? Não, o Augusto não, porque ele não tem um curso da CBF. Ele não tem um curso da CBF. Mas você sabe da história? Tem um auxiliar que tem. O auxiliar vai e fica como... Inverte, né? Inverte a situação. É uma palhaçada. Gente, olha, o Augusto não tem um documento da CBF, ok? Que é um curso anual que eles fazem na CBF. Ontem foi muito cogitado, Adolfo, o nome do Lauro Martins, que trabalha lá no Goiás. Só para você entender, eu não tenho curso, o Marcelo tem, ok? Vamos nós dois. Chega lá, o Marcelo, que eu vou me oferecer meu auxiliar. Eu fico na beirada do campo aqui, porque pode ficar... Uma pessoa tem que ter o curso. É um negócio de bobo. O Goiás pode se motivar tentando mostrar serviço para o próximo treinador que vai chegar, mas ninguém adivinha, mas para mim o Atlético continua favorito. Mas aí, é porque toda vez que muda o treinador, o jogador ganha uma nova motivação. Até aqueles que não estavam sendo aproveitados, né? A gente sabe que o elenco é enorme, 44 jogadores, isso é inadmissível, esse gasto que o Goiás tem tido nos últimos anos. Foi assim o ano passado, só que deu certo, terminou na 10ª colocação, aí fizeram festa, pararam Goiânia, e esse ano a dificuldade continua da mesma forma. 44 jogadores e a grande maioria são jogadores limitados, que no máximo poderiam disputar uma Série B de campeonato. Tá certo. Então, enquanto o Atlético retorna com 2 jogadores titulares, o Rafael Vaz também fica à disposição do treinador para jogar essa partida contra o Atlético. Rafael Moura. É o Rafael Moura. Moura, né? Moura. Você falou Vaz. Agora, tecnicamente falando, gente... O nível do Atlético está bem maior que o do Goiás. O Goiás pode se motivar, pode comer a grama lá da Serrinha, que o Atlético é favorito. Mateus, o Atlético joga bem melhor. O negócio não é assim não, o Mateus joga na Serrinha. O Atlético joga bem melhor, taticamente falando, obedece muito mais do que o Wagner Mancini propõe. Gente, no jogo contra o Fortaleza, tinha volante jogando lá na ponta da lateral, tinha atacante jogando no meio de campo, que era no caso o Keké, porque a bola não chegava. Queco. Era uma verdadeira bagunça.
Então não tem como a gente colocar o Goiás como favorito. Pode cair presidente, técnico, o que seja. O Atlético, ele é favorito na tarde de hoje. Tá, e depois de todos esses acontecimentos aí nessa semana aí também no Goiás, acredito também, né, que vai sofrer uma pressão, principalmente porque é um clássico, né, Matheus? Não, com certeza. A pressão ela vai existir para as duas equipes. Mas o Goiás, Matheus, quando ele está sob pressão, ele vai lá e busca resultado. Mas quem pressiona o Goiás? Ué, não tem torcida pressionando, não tem do lado de fora, mas fica pressionando em rede social. O próprio Ailê Pinheiro está dando pressão. Gomes. O Edminho está dando pressão. Tá nada. Pelo contrário, o Goiás está largado. Falei disso outro dia na nossa rádio, lá na Bandeirante. Quem cobra quem lá, Ramos? Fala sério. Não, hoje eu acho que dizem que o Marcelo Almeida deixa a coisa andar numa boa. O vice, Mauro Machado, vai cobrar, o Túlio cobrava, o Ney Franco cobrava. O Goiás é um belíssimo de um emprego. Se você joga bola, candidate-se. Quem sabe você não assina com o Goiás também. Eu queria voltar meus 10 anos lá no passado para apenas uma agora. Borginho, você não podia voltar eu ficaria lá, você põe fogo no boné do guarda lá. Não, eu ficaria rico. Não, rico você ia ficar, porque você porque o joga povo bola, não cobra nada de ninguém, ué. Ô, Borginho, quem vai apitar o jogo lá é o Wilton Pereira Sampaio. É o melhor que a gente tem por aqui. Bom, esse é muito bom, um baita de um profissional. É isso bom, aí. O Marcelo falou que ficaria rico jogando no Goiás, né? É. Ele ganhou dinheiro lá, ganhou na Ponte Preta, ganhou na Portuguesa, no América, no Ipatinga. Ele tá rico, né? Não, ele tem 40 imóveis em Guapó, onde um caminhão passou em cima das 6 casas dele. Sabe o que ele fez? Falou, arruma isso pra mim semana que vem, eu venho cá e pago, tá rico de novo. Você fica falando isso aí, rapaz, o Leão vai me pegar a qualquer hora. Se fosse só o Leão, dava um jeito. E o Leão tá na cola. Então tá certo. Pra você também, o Atlético é favorito, Marcelo? Sim, é favorito, tem um time melhor, mas é o tipo do jogo que tudo pode acontecer, né, Ramos? Eu ainda respeito a história do Goiás e a camisa do Goiás. Não é que eu fico em cima do muro, não. Mas você tá em cima mas do eu muro. não tenho coragem de falar que o Atlético é favorito contra o Goiás na Serrinha, não. Você tá querendo dar Serrinha numa situação delicada, né? Gente, olha aqui. Gente, olha aqui. Dá uma olhadinha no dicionário. O que é favorito? Alguém que aparece com mais chance de vitória. Tipo assim, um concurso entre Nega Brechó e Paola Oliveira. Quem é favorita? A Paola? Aí vai que lá tem um juiz ladrão e bota Neguinho no trono. Né, Rony? Então, peraí. O Atlético é favorito, só isso. É verdade que alguém criticou pra você a Paola Oliveira, você saiu da mesa? Foi o Edson. Quem me contou isso foi o Ney Ladeira deles. Não, ele também, mas aí o Edson Júnior, colega deles aqui, falou que a Paola tem o braço de biscoiteira. Falei, e a sua avó? É braço de quê? Vamos conversar? Vamos então. Olha só, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, você vai conferir muitas notícias aí do Vila Nova. Então fique aqui.